passou por essa situação de você estar conversando ali com o nativo, vem um zilhão de coisas na sua cabeça e não sai uma palavra. Ou no máximo um sim, sim, e acabou. Você já corta o assunto por ali, você nem consegue desenvolver uma boa conversa com o nativo. Gente, isso é muito, mas muito comum. E comigo não foi diferente, foi exatamente assim. Mas eu não conseguia falar. Eu travava total, não conseguia responder as pessoas. Eu entendia, eu lia, eu conseguia fazer tudo. E na hora de conversar, que era o mais importante, que era o que eu mais queria, era conversar com as pessoas, viajar, realmente absorver essa cultura, escutar música e tal. Não conseguia, gente, não ia. É muito, muito comum. E eu recebo direto, o pessoal manda direct aqui falando que, eu entendo, eu sei um pouco de espanhol, mas não consigo falar, não consigo conversar. Na hora que eu tenho amigos nativos, mas na hora que eu vou conversar com eles, vai no portunhol, não consegue, tá? Isso é bem comum. E uma das coisas que eu quero que vocês entendam, pra gente começar a aula de hoje. Fluência, se você acha que você sabe espanhol, que você está estudando espanhol e não consegue conversar, você tá fazendo errado, você não tem fluência no idioma. A fluência, a gente até bateu um papo semana passada, se eu não me engano, sobre isso, sobre o que é fluência para você. Para mim, é conseguir me comunicar. E muita gente falou isso, entender e ser entendido. Isso foi uma das frases que o pessoal colocou nos comentários, numa das lives da semana passada, que ficou ilustrou perfeitamente. Entender e ser entendido. E aí, o que acontece? Nós, brasileiros, temos uma facilidade maior de entender os hispanos. Isso é verdade. Nós entendemos mais o espanhol do que eles entendem o português. E aí vem a cilada. Porque aí você acha que está entendendo, muitas vezes a gente escorrega no portunhol, mas numa maneira geral a gente entende bem o espanhol. Então consegue entender a letra de uma música, pega um pedaço aqui, um pedaço ali e ok, vai. Mas o problema é, nós não somos entendidos, porque um nativo tem uma dificuldade muito, muito maior de entender o português. Então, para eles é mais difícil, porque no português a gente tem muitos sons que não existem no espanhol. E de uma maneira geral, a grande parte dos sons que tem no espanhol tem no português. Por isso que é mais fácil para a gente. E uma coisa que é importantíssimo, se você está entendendo, mas ele não está te entendendo, isso não é uma comunicação eficiente, isso não é fluência. É por isso que não funciona. Essa falsa sensação do tipo, eu tô manjando tudo, eu tô entendendo tudo, mas na hora de comunicar não é eficiente, porque você não está falando nada, pode até estar entendendo uma boa parte, mas está falando zero. Então, não se agarre nisso falando que eu já sei espanhol, eu já tenho fluência, eu já estou estudando. Se você não conversa bem, se você não tem uma boa pronúncia, se você não consegue desenvolver a fala, tá longe de ser fluência. Tá? Então lembre sempre disso, nós temos uma facilidade maior de entender os hispanohablantes, eles têm uma dificuldade muito grande, já para começar com o som de vogal, que a gente tem vários sons, tipo E, O, até eu fiz uma live esses tempos atrás falando desses sons que não existe no espanhol, só existe um som para cada vogal. Então, fica de olho que isso atrapalha bastante essa falsa sensação do tô sabendo, sabe? Do tô entendendo. Muito importante. Uma das coisas que acontece é, primeiro de tudo, você tem que identificar o porquê que você trava. Muita gente fala, eu não consigo conversar, não consigo falar. Ok, é algo muito grande. Digamos assim, o entendimento do espanhol é um bloco gigantesco, a fala do espanhol é outro bloco imenso e a conversa no espanhol é um terceiro bloco enorme. Então, a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo e entender o porquê que você está travando. O que acontece? E aqui eu separei alguns tópicos para vocês irem analisando aqui junto comigo, para conseguir entender aonde está o problema. Que o primeiro de tudo é reconhecer aonde
você pode arrumar, onde você pode fazer alguma coisa. Porque se você não sabe o que está acontecendo, o que está te atrapalhando, como é que você vai melhorar? Me diz, como é que você vai melhorar? Não tem como. Então, sim, precisa sim entender esses pontos. Isso vai muito de encontro com a aula 1 da Semana do Espanhol Online, onde eu mostrei várias maneiras erradas. E tem muita gente que não quer falar de erro. Não quer falar, ai, não, eu não faço nada errado. É o primeiro passo para melhorar. Tem que entender o que está fazendo de errado para poder melhorar, beleza? Então, vamos para o primeiro ponto aqui. Primeira parte. Você não entende o que eles falam. Isso pode ser um motivo que você não consegue responder, você não consegue falar. Aí você vem, ai, mas eu entendo espanhol. Será? Será que você entende ou você está chutando? Ou você está reconhecendo alguns sons do português e está chutando? E aí mora um perigo gigante. Você errar a palavra, de você não entender realmente o que ele está falando, aí você fica com medo de falar, fica inseguro na hora de dar a resposta para a pessoa, porque você não tem certeza, você está achando que está entendendo. Certo? Então, primeira coisa é isso. Você pode não estar conseguindo responder a pessoa porque você não entende exatamente. Você acha que entende. Ah, eu acho que ele falou isso. Quem nunca tá aí pensando numa resposta para dar e a pessoa fala, ah, eu acho que ele falou isso aqui, que deve ser aquele outro, que deve ser assim no português, então no espanhol eu acho que é assim. Esse cheio de acho no meio do caminho te atrapalha, te dá insegurança. E aí você não consegue falar. Porque daí você fica com medo de passar vergonha, o medo daquilo não ser exatamente aquela palavra, ser um falso cognato, o pronome tá no lugar errado. Então passa muita coisa na tua cabeça. Então se preocupe em entender o espanhol 100% e não achar que ele disse isso, achar que ele disse aquele outro. Ah, eu acho que essa expressão significa isso. Ai, será? Não tenho certeza. Isso vai te atrapalhar demais. E aí tem algumas desculpas aí que o pessoal vem direto. Ah, mas ele fala muito rápido. A culpa é sempre do nativo, sempre. Ah, ele fala muito rápido, é por isso que eu não consigo entender. Se você tem essa sensação que a pessoa fala rápido, olha, 90% dos casos a culpa é sua e não do nativo. Porque as pessoas, tanto no português quanto no espanhol, qualquer idioma, normalmente a gente fala numa média de velocidade. É claro, tem pessoas que são fora da curva? Tem pessoas que falam muito rápido e pessoas que falam muito devagar. Igual tem a mãe de uma amiga minha que mora lá no Nordeste, em Maceió. Gente, ela fala tão rápido que eu fico olhando pra cara dela e falo, não entendi, em português? Não entendi absolutamente nada do que ela falou. Me traduz, por favor. Ela fala super rápido. É uma das pessoas que eu conheci que mais fala rápido na vida. Eu não entendo o português dela. Só que isso são exceções. São pessoas fora da curva. E não dá para generalizar. Ah, nativo, hispanohablante, fala muito rápido. Não, eles falam normal. Eles falam na velocidade que você muito provavelmente fala em português. A questão é que você não tem a audição afinada. Então a culpa não é deles, a culpa é sua que está estudando errado. É você que não está entendendo, é você que não sabe escutar espanhol. Você acha que entende, mas não aprendeu a realmente escutar. Então, se você tem essa sensação que eles falam muito rápido, é o primeiro alerta. Fica de olho com a maneira que você está estudando, certo? Esse é o primeiro ponto que pode estar te atrapalhando a entender.